Fala galera, está no ar mais um Fator HQ e hoje o programa está muito especial. Estamos comemorando um mês juntos, olha só que bacana. Vamos relembrar vários momentos que passamos aqui, matérias, muitas dicas para vocês e vamos ter um print screen novinho para vocês. Infelizmente hoje o Klebs não pôde comparecer por problemas pessoais, mas logo ele está de volta com a gente e vamos mandar muitas forças positivas para eles. Então vamos lá agora acompanhar mais um pedacinho da nossa matéria do Sesc Belenzinho. E aí galera, aqui quem fala é o Léo, eu tô aqui com o Klebs. E aí moçada, tudo bem? A gente tá aqui na HQ Brasil século XXI, é o evento que tá tendo aqui no Sesc Belenzinho. A gente vai estar mostrando ele pra você durante vários programas. Então vamos gravar aí, Klebs? Vamos ver que tá cheio de artista consagrado aí, cheio de artes legais. Vamos embora. Eu acho que o mercado de quadrinhos no Brasil, ele para se concretizar, ele precisava de autores que tivessem coisas para dizer. Então, precisava de autores que tivessem alguma voz autoral, um estilo definido. E eu acho que lentamente é isso que tem acontecido nesses 10 primeiros anos dos anos 2000 e é o que tem nessa exposição. Cada um tem um trabalho diferente do outro. Cada um tem uma proposta diferente da outra e seja na internet, seja com tira, seja com graphic novel, seja com quadrinho longo, cada um está tentando encontrar seu caminho. Gente, eu estou aqui com o Vitor e o Eduardo, eles são de BH, eles fazem parte da nova geração de quadrinhos que está aqui nessa exposição do século XXI. Fala pra gente, o que vocês acham que essa exposição ela vai mostrar de novo para o público que não conhece um pouco desse quadrinho nacional? Acho que está mostrando a variedade, né, do quadrinho nacional, até pelos temas aqui, a divisão que foi feita na exposição de quadrinho de internet, quadrinho independente, e como que essas coisas até se mesclam, né, tudo é meio misturado, tanto eu quanto o Eduardo, a gente trabalha também para a internet, começamos fazendo internet, depois eu fiz quadrinho independente, agora já estou trabalhando com editora também, acabei de fazer uma revista para o Maurício de Souza, então assim, é uma apresentação do cenário, acho que o cenário de quadrinhos está sempre sendo apresentado. É muito legal, que é um apanhado de tudo que vem acontecendo nos últimos anos e a gente pega todo esse pessoal que veio de internet e que ainda existe essa mescla com o pessoal que sempre trabalhou só com impresso e acho que essa geração é uma mistura disso. E aí eles fizeram um apanhado muito legal e a gente está podendo ver isso agora. Eu acho que dá para ter uma noção boa do que vai vir por aí ainda. E por falar o que vai vir por aí, o que vem por aqui, você? Da minha parte, mês que vem tem o lançamento da graphic novel da Turma da Mônica, Laços. E vai ser incrível, a gente viu a revista hoje, tá bonitaça. E também vou lançar um terceiro encadernado das Mentirinhas do Valente, eu faço tirinha também pro jornal esse ano. E depois a gente vê o que vai vir depois disso. Eu lanço esse ano Cosmonauta Cosmo, que é um livro infanto-juvenil, um quadrinho infanto-juvenil. E já estou fazendo projetos para os próximos 7 anos, na verdade, vamos ver se dá certo. Maravilha, parabéns gente, parabéns, valeu. Obrigado. Galera, eu estou aqui no setor dos quadrinhos independentes, são aqueles quadrinhos heróicos que as pessoas lançam com seus próprios meios. E um grande exemplo disso é o Carlos Ferreira, editor da revista Picabu. Carlos, fala pra gente a importância de você conseguir mostrar o seu trabalho numa exposição que é a nova cara do quadrinho do século XXI. Eu acho que a principal importância, né, é porque nós atingimos um novo estágio do quadrinho, né? Eu acho que o quadrinho antes era visto como uma coisa menor e acho que essa visão careta acabou nos quadrinhos. E eu acho que essa é a principal característica do quadrinho do século XXI. E você vê a internet como um veículo legal para mostrar isso? Sim, eu acho que existe o quadrinho antes e o depois da internet. E o fato do quadrinho nacional ser visto hoje como uma referência, não só dentro do país, mas até mesmo fora, porque existem muitos autores que estão publicando fora, é justamente pelo fato da internet ter possibilitado essa comunicação mais autônoma e mais prática e mais momentânea mesmo, né? Hoje, uma pessoa, né, qualquer leitor na Europa, na África, pode ter o acesso do quadrinho que está sendo produzido no Brasil, né?
Maravilha. E fala pra gente o que você está planejando agora para esse ano em termos de lançamento de quadrinhos. Eu tenho um livro que antes foi publicado independentemente, em fascículos, em uma minissérie, chamada Caos, que é um trabalho autobiográfico, e ele vai ser publicado agora em formato livro, né? Talvez eu venha fazer até o lançamento aqui no evento também. Maravilha. Sucesso, cara. Parabéns. Gente, eu estou aqui com o Estevão Ribeiro, meu amigo do Rio, autor, roteirista de Pequenos Heróis, Passarinhos. Estevão, como é que você vê assim essa nova safra de quadrinhos brasileiro, e você sendo um roteirista e um artista tão intenso, como você vê essa nova safra de quadrinhos brasileiro? Olha, eu acho que está muito legal, até porque eu acredito que desde a década de 70, 80, que a gente não tem um boom tão grande. Eu acredito que a internet ajudou pra caramba, assim. Encurtou distâncias. Eu mesmo sou um cara do Espírito Santo, que assim, comecei a produzir no Espírito Santo, agora moro no Rio de Janeiro. Mas assim, os quadrinhos e o próprio contato com a galera me possibilitou a entrar no cenário nacional. E assim, é bom ver como tá tendo oportunidade para todo mundo, cara. Então assim, é gratificante. Eu estou aqui na exposição dos novos artistas do século XXI com o Danilo, o grande artista que fez o Necronauta, fez o astronauta da nova graphic do Maurício, e a gente vai falar com ele de como é que ele se sente agora sendo consagrado como um dos grandes artistas do século XXI. Bom, assim, na verdade, não sou só eu que estou sendo consagrado aqui, são vários autores. Eu acho que existe muito talento no Brasil. Esse talento até agora, até pouco tempo atrás, ele estava sendo só exportado para fora, mas eu acho que está começando a se estabelecer aqui dentro do Brasil. Então eu acho que isso é sinal indicativo de que tem um mercado nascendo aqui no Brasil que consome esse tipo de quadrinhos. E eu fico muito satisfeito, porque eu acho que o mercado assim a gente não constrói com um autor ou com um autor de sucesso. A gente precisa construir um mercado onde tem espaço para todo mundo, porque isso se mantém com o tempo. Então eu acho super importante que tenha uma exposição assim que mostra para talvez quem não conheça tanto quadrinhos nacional ver o que existe, né? Maravilha. E me fala pra gente aqui, qual que é o seu próximo projeto de quadrinhos que você está fazendo, que eu tenho acompanhado no Facebook. Eu sei que você está planejando uma coisa aí que tem a ver com um certo personagem histórico. Eu estou fazendo uma adaptação da história de São Jorge. É um álbum de época, é um álbum de aventura. É o meu maior trabalho até agora, em número de páginas. E tentativamente para esse ano, mas eu acho que talvez não dê para terminar tudo ainda esse ano, talvez se lance no ano que vem. Mas é o projeto que eu estou tocando agora. Valeu, cara. Parabéns e sucesso. Obrigado. Obrigado, cara. E já teremos mais um pouquinho de HQBR 21. Teremos também a super participação de Rod Reis, PH Marcondes, que passaram por aqui no programa e deixaram assim a galera surpreendida com o trabalho deles. E também teremos o print screen. A galera tá perguntando aqui no chat, hoje tem print screen sim, teremos 2 desenhos, não saia daí. A gente vai pro intervalo rapidinho. Fala galera, estamos de volta. Você quer participar? Fala com a gente aqui no chat. Eu vou adorar falar com vocês, responder as dúvidas de vocês. E vocês também podem mandar e-mail pra gente com desenho, dúvida, com o que vocês quiserem saber da gente. É fatorhq@lt3estudios.com.br. E tem também nosso Facebook, facebook.com/fator-hq. E o PH Marcondes esteve aqui com a gente semana passada e foi muito bom o programa com ele. Vamos rever? PH Marcondes já trabalhou em diversos projetos gráficos. Desde 2003, na Impacto Quadrinhos, desenvolveu sua arte para além dos quadrinhos nacionais. Em 97, participou da Mega Man número 3 da editora Magnum e de 2001 a 2003, Combo Rangers da editora JBC. PH surgiu para os Estados Unidos em 2005 na Myth Warriors da Top Call e depois ilustrou também vários sucessos para Paper Cuts, incluindo The Hard Boys, The New Case Files,
Lego Ninja Go e Power Rangers. Na área de revistas e livros, contribuiu para a revista Infoexame e do livro Christopher Hart's How to Draw Manga. Seja muito bem-vindo, PH. Bem-vindo, PH. Bom ter você aqui com a gente. Aqui. Agora um recadinho para que um dos nossos telespectadores, o Vandomax. Vandomax, você disse que mandou o desenho 2 vezes por e-mail, só que a gente não recebeu nenhum. Então, vê aí como que foi, vê se manda de novo o desenho certo, que você disse que mandou 2, né? Pra gente poder exibir aqui. Não vai ser exibido hoje, porque a gente tem muito desenho ainda para exibir, tem muita gente aqui falando desenho, é por ordem de chegada, mas todos os desenhos serão avaliados aqui pelo Klebs e provavelmente pelo nosso convidado do dia. Aí, hoje o nosso convidado é o PH, então mande suas perguntas para ele. PH, tudo bem? Beleza. Como é que você tá, cara? Trabalhando muito? Trabalhando bastante. Bastante? Muito, cara. É? Tô quase louco. Você tá tanto trabalhar, puxa vida. Agora você tem qual revista, PH? Tô fazendo os Power Rangers pra Paper Cuts, uma editora de Nova York. Tô trabalhando com eles desde 2006. Desde 2006? Comecei com o Hardy Boys, depois o Lego Ninja Go e agora os Power Rangers. Mas eu quero falar um pouquinho da sua história. Como é que... Eu me lembro que você, quando você chegou a dar aula lá na Impacto com a gente, você já estava vindo do Combo Rangers. Dos Combo Rangers, que era... Como é que começou isso? Como é que começou o desenho na sua vida? Eu sempre teve presente, desde a minha infância, e eu sempre gostei do mangá, né, do traço oriental, quando eu assistia nos programas de TV assim à tarde, Fantomas, Astro Boy, esses desenhos. Mas você gostava mais do desenho animado ou do live action, tipo Jiraiya? Não, eu curtia bastante o anime mesmo, o mangá mesmo, o traço, né. Eu cheguei a curtir também na minha pré-adolescência, assim, o Jaspion, os Changeman, né, esses tokusatsu, assim, esses seriados japoneses. Tal, mas... E você teve algum estudo? Você estudou desenho? Você chegou a treinar isso? Como é que foi isso na sua vida? Então, antes de eu me profissionalizar, eu ficava copiando, né? Pegava material de referência, copiava. Eu estudo mais agora do que eu estudava quando era mais novo, né? Hoje em dia eu sempre pego material, referência, anatomia, cenário. Bacana. E trabalho em cima desse material de referência. E o Combo Rangers foi o seu primeiro trampo de mangá? De mangá... Não, na verdade eu comecei com o Mega Man. O Mega Man, é verdade. Comecei com o Mega Man em 97, foi o primeiro trabalho que eu fiz, que eu publiquei. E depois disso, aí veio os Combo Rangers, né? Que era com o Fábio Yabu. Fábio Yabu, o grande Fábio Yabu. E depois do Combo Rangers? Depois dos Combo Rangers, eu fui pra Impacto. Olha só! Fui dar aula de mangá na Impacto. E aí, depois, na Impacto, através de você me agenciando, eu fiz os... eu fiz os Meat Warriors. Meat pra Top Cow, né, uma editora, e já fez um trabalho... trabalho... Eu não conhece, fala um pouquinho do Meat Warriors. Os Meat Warriors foi um trabalho feito para... Era um trabalho bem mangá mesmo, que a Top Cow queria fazer, inclusive ele foi em preto e branco, com retículas e tudo. Inclusive seus desenhos estão rodando aqui pra gente dar uma olhadinha. E lembrando que o Top Cow é uma editora da Image, que a gente estava falando agora, ou seja, mais um trabalho de um brasileiro atuando na própria Image que a gente falou. Mas continue. E eles queriam um trabalho bem mangá, preto e branco, e eu tive bastante liberdade para fazer, fiz bem no meu traço mesmo. Tá. E aí depois começou essa história, em 2006 começou essa história mesmo com a Paper Cuts. Paper Cuts. Bacana, PH. Tem uma perguntinha aqui pra você. É do Luciano, e ele tá dizendo que sempre teve amigos que fazem fanzine e quadrinhos amadores. E ele quer saber se o mercado nacional hoje absorve bem o mangá a ponto de se transformar em uma febre como no Japão. Olha, o mercado, assim, o legal de você fazer um fanzine é você treinar, hoje em dia você tem muitas ferramentas assim para você divulgar um trabalho, né? Você não é tão dependente das editoras, você
tem um contato mais próximo com o fã, com o público, né? Só você ter alguma coisa interessante para colocar no papel. Então acho que o fanzine ele é mais legal nesse ponto. Você praticar, você conseguir o contato direto, assim, sem precisar de uma editora. Eu acho que o mercado brasileiro, assim, para quadrinhos, ele está começando a crescer, assim. Ainda é um pouco difícil publicar aqui, por isso que os profissionais, assim, eles focam mais em publicar nos Estados Unidos, Japão. Seria bom se a gente tivesse essa febre, né? Mas assim, existem muitos fãs, né? Isso que é bom. Não, muitos. Existe uma demanda assim crescente e assim as pessoas elas procuram entretenimento assim de acordo com o próprio gosto. Elas não dependem mais tanto da mídia para ficar, elas não são tão influenciadas assim. Se eu gosto de determinada coisa, eu vou atrás. Se eu tenho um estilo mais menos certinho, se eu sou alternativo, eu consigo encontrar o meu material nicho. Das coisas que ela Exatamente. gosta, né? Então, o bom do fanzine é essa liberdade que você tem. Antes você fazia, não tinha internet e você vendia ali, tirava umas copiazinhas, vendia nas feiras, e hoje você consegue publicar isso amplamente na internet. Tanto que tem fanzines que são revistas, né? A qualidade gráfica é tão boa como uma revista qualquer que você... Né? Então, eu acho que isso mudou. E depois do Myth Warriors, você fez o primeiro trampo para Paper Cuts, que foi os Hard Boys. Hard Boys. Quem são os Hard Boys? Os Hard Boys, pelo que eu conheço bem, eu conheci depois de ler os roteiros mesmo, né? Começar a fazer a história em quadrinhos. Eles são dois irmãos que, na verdade, isso vem da... É uma série de livros que vem desde os anos 70, então é muito consumido lá, é uma marca muito forte lá, né? Mas não chegou a vir, assim, tanto para fora, não chegou a sair tanto dos Estados Unidos. E eles lançaram a versão mangá. E foi muito divertido. Eu fiz quase 20 números. No começo, cada uma desses quadrinhos dos Hard Boys, eles tinham 80 páginas. 80 páginas. Então, só de Hard Boys eu tenho mais de 1000 páginas desenhadas para essa série. Depois essa série ela foi cancelada, depois fiquei de 2006 a 2009 desenhando os Hard Boys. Ela foi cancelada e aí teve a oportunidade o editor, o Mike Petronic, que é da Paper Cuts, ele perguntou se eu queria fazer o Lego Ninjago. E aí veio, só que aí é um outro desafio, né? Porque você trabalha com a marca Lego, eles ficam em cima do produto para ver como é que está sendo feito. Você não vai ter muita modificação, né? Exatamente. Porque é uma coisinha muito simples. E eles entram na parte, numa parte que é a parte editorial, que eu lido diretamente com os meus editores, já tinha todo o processo desde 2006. Aí eles adicionam uma nova etapa, que eles aprovarem o projeto e tudo mais. Mas foi um desafio e foi bem legal. Bacana. Você tem algum projeto de quadrinho brasileiro? Tenho os meus projetos, mas o trabalho, a demanda assim, de serviço é tão grande que a gente vai sempre fazendo ele com aquele cuidado, ele vai ficando sempre esperando você... Sempre em segundo... Sempre em stand-by, esperando a oportunidade para você conseguir... Mas você pretende? Pretendo, tenho o Metal Melt, que é um quadrinho de minha autoria, assim. Quadrinho animado, né? Então, eu tinha feito ele em 2003, é um projeto que ele está sendo retrabalhado, inclusive no Chroma passa alguns conceitos que eu fiz, que eu estou tentando retrabalhar isso. E tem o Êxodos também, que é um livro que o Wallace Machado escreveu comigo, eu ajudei ele a criar. E a gente imprimiu algumas versões, a gente está tentando ir nas editoras. Ele é um livro, assim, ele é um álbum, né? Ele é um livro nos moldes dos livros japoneses, assim, totalmente ilustrado em mangá, com muitas ilustrações. Bacana. E ele é de ficção científica, um estilo bem Blade Runner, assim, essa balada. E o Giannis quer saber se as suas páginas originais são vendidas e se nessa era digital tem página original. Então,
o que sobra dos meus originais são esboços a lápis mesmo. Nem isso agora mais está rolando, porque eu já começo a fazer todos os esboços direto na mesa digitalizadora, né? Agora você desenha já direto nela, já vê o traço. Muito mais fácil. De vez em quando eu fico com saudades de traçar no papel, porque de certa forma eu não sei pra mim, eu vejo muitos artistas que eu trabalho, assim, que eu me relaciono, e eu vejo que eles abandonam totalmente o lápis, e eu não consigo. Eu acho que eu curto mais pegar, sentar no lugar, pegar a prancheta, fazer um rascunho mesmo daquilo que eu vou desenhar, aí depois eu digitalizo, né? Passo tudo direto no computador. Agora, dá mais trabalho, você mexer com materiais, com nanquim, e a demanda de trabalho é realmente você fazer 10 páginas numa semana, né? De quadrinhos. O Power Rangers, por exemplo, por ter mais esse fator, a Saban cobrando as artes, eles têm que aprovar, então quando vem o prazo para mim já estourou, já vem estourado, e 10 páginas na semana ali, 2 páginas por dia, não tem como. Bacana. Muito obrigada a vocês que estão participando aqui, ó. Rodrigo Félix, Nave, Luciano Mon 2519 e o Thomas sem H. Lembrando que já teremos Rod Reis e mais um pouquinho de HQBR 21 à disposição do Sesc. Agora vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta com o Fator HQ. Voltamos com o Fator HQ. Você quer participar aqui com a gente? Fala comigo aqui no chat ou manda um e-mail para fatorhq@lt3estudios.com.br ou deixa seu recado lá no Facebook, facebook.com/fator-hq. E nós também tivemos a presença do Rod Reis aqui no Fator HQ. Vamos relembrar? Rod Reis é um dos mais destacados coloristas do mercado norte-americano. Atuando como colorista de HQs desde os anos 90, trabalhou na editora Trama, na produção de Godless, Mortal Kombat e Holy Avenger. Seus primeiros trabalhos fora do Brasil foram Razor Jack e Starship Troopers. Em seguida, trabalhou na revista Dungeons and Dragons para Devil's Due. Para a DC Comics, seu primeiro trabalho foi na revista Superman, e a partir daí foram Supergirl, Infinity Crisis e Teen Titans, onde é o colorista regular. Vamos lá, Rod. Quanto tempo você leva entre a aplicação da cor base, flat, até a finalização do trabalho? Ah, tá. Essa pergunta é do Fabrício Guerra. Tá, Fabrício. Eu não faço a cor base, né, que é a que a gente chama de flat, que é aquela cor chapada, que é só para separar os elementos da página. Quem faz isso é minha esposa. Eu falo para ela fazer bem rápido, para dar tempo dela fazer os deveres de casa. Brincadeira. Quer dizer que você escraviza sua própria esposa, é isso? Ah, mas ela é minha esposa. Brincadeira também. Então, assim, eu em média, como eu tenho um estilo que não é muito prático, assim, eu levo umas boas 4 a 5 horas, dependendo da página. O que é uma média, tipo, mais ou menos. Às vezes eu demoro até mais, porque eu, assim, como eu falei, assim, o meu estilo não é tão prático, é bem lambido, assim, tipo, eu gosto de colocar bastante detalhe. Mas numa média, tipo, boa de uma página seria de 3 a 4 horas assim mesmo. Bacana. Roger, você começou mais ou menos na mesma época que eu, né? E a gente vem de uma época onde não existia tanta especialização do artista, né? O artista tinha que fazer tudo, tinha que fazer quadrinho, storyboard, erótico, de tudo, né? Graças ao mercado americano a gente acabou começando a conseguir se segmentar. Como que se deu isso no seu caso? Quando que foi que você focou na parte de colorização? Bom, eu comecei
querendo fazer quadrinhos, né? Comecei querendo, assim, eu quero trabalhar com quadrinhos. E aconteceu que eu descobri que eu gostava de trabalhar com cores e tudo, eu já brincava com Ecoline, né? E aí eu comecei a... Eu achei a oportunidade, eu fiz uma coisa que muita gente não faz, que é não ficar batendo a cabeça numa coisa que não está funcionando naquele momento, né? Quando eu vi a oportunidade de fazer a cor, eu falava, putz, foi até na Godless, né? Naquela época lá, eu fazia aula com o Alexander, que é o desenhista da Godless, e eu fiz a arte final da Godless. O Jubran fazia a cor. Então eu falei, bom, legal, comprei um computador, peguei o Photoshop, fiquei brincando e apareceu o trabalho. E até hoje, tipo, é uma coisa que rendeu, assim, tipo, muito tempo e eu fui... É uma coisa que aconteceu naquele momento, mas é que eu me vi apaixonado também por fazer. Então hoje eu gosto de me ver assim como um quadrinista que conta história e que trabalha com quadrinhos com a cor. O Felipe quer saber, o que vocês acham que no Brasil, quadrinhos de gêneros a público restritos, como para empregada domésticas, empresários, como existem no Japão, funcionaria no Brasil? Eu sonho com isso. Eu sonho com isso, com um dia que o quadrinho vai ser visto como uma mídia e não como um gênero. Onde a gente vai poder ter quadrinho para todo tipo de profissão, faixa etária, etc. Eu adoro todos os gêneros que existem, mas eu gostaria muito de ver outros gêneros. Quadrinho para pediatras, quadrinho para veterinários, quadrinho para quem gosta de pescar. Bacana. E tem uma do Fabrício Guerra. Uma dúvida muito recorrente entre os estudantes coloristas é sobre a constância de trabalhos. Aí, Rod. Ele queria que você contasse, na verdade, a experiência sua sobre isso. Se você já passou algum período, mais ou menos assim, no seu trabalho. Acho que ninguém tem garantia de nada no mercado de quadrinhos. Sim, você tá bem agora, você não tem garantia, tipo, 100% que você vai estar bem mais pra frente. Então, não dá pra eu falar, eu vou estar na liga e eu vou ter trabalho. Mas se você for um bom profissional, você fizer esse trabalho direito, se tiver consciência do que é fazer cor, ou o traço, ou arte final, você vai poder garantir que, assim, o próximo passo, assim, você sempre pensando no próximo passo, né? Mas o mercado de quadrinhos, pelo menos americano, ele tem espaço, sim, para todo mundo que é competente e profissional. Assim, mas, assim, como eu falei, garantia 100%, acho que não dá, nenhum lugar tem, né? Infelizmente, porque depende do mercado, o que você pode fazer, você faz. Mas depende de coisas externas, de repente, que não tem seu controle. Eu acho que, como o próprio Rod falou, não existe aquela coisa do emprego garantido, né? Aquela coisa que é antiga, né? O cara entra no emprego e nunca mais vai sair. Não existe isso porque o mercado é muito rápido, né? São artistas novos que vão entrando o tempo inteiro, de repente aquela revista não está vendendo bem, então são vários fatores externos ao seu trabalho que podem influenciar nisso. Não só nos quadrinhos, né? Em tudo, né? Em tudo. Eu acho que isso, aquela coisa da garantia. A garantia é a sua qualidade e o seu profissionalismo. Vamos lá. O Bruno quer saber, Rod, você disse que trabalha bastante. Isso é pelo fato de você no momento estar trabalhando em mais de um título ao mesmo tempo? Ele quer saber uma novidade aí. O colorista, como é de praxe, ele trabalha mais de um título por vez, porque a gente recebe menos do que o desenhista, do que o arte finalista, do que o roteirista. Então é muito normal um colorista trabalhar em 3, 4 títulos por mês, sendo que, assim, contanto que ele aguente toda essa carga. Eu, no momento, eu trabalho com 2 títulos, o Aquaman e a Liga da Justiça, e eu tenho os outros projetos paralelos. Então, eu trabalho muito porque eu fico sempre buscando sarna para me coçar. Assim, sempre quando eu vejo que eu estou muito parado, eu vou... Assim, eu tô com um projeto para eu desenhar também. Eu tô com o Kyle Higgins, que é o roteirista do Nightwing, que a gente trabalhou junto com o Ed Barrows. Então, assim, não é só as 2 revistas, tem os outros projetos que eu vou sempre, tipo, tentando encaixar entre um outro, fora o projeto pessoal também, que também dá trabalho de manter tudo junto, de conciliar.
que já já tem print screen e tem matéria Sesc e tem o Roberto Souza aqui com a gente para avaliar o desenho de vocês. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Vamos assistir agora mais uma parte da nossa matéria no Sesc, Fator HQ. Opa! HQBR 21. Pessoal, eu estou aqui com um dos caras que mais se destacaram na década de 90. Ele começou na realidade em 88, mas ele estourou mesmo com as 2 bienais de quadrinhos que teve no Rio de Janeiro. Marcelo Quintanilha. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Marcelo, você foi um dos caras que se destacaram muito nessa nova geração. Na realidade, você está até meio fora, porque você começou antes do século XXI, né? Você foi da velha guarda do pessoal que começou na década de 90? É uma boa maneira de dizer isso. Tá certo. E, Marcelo, você se destacou principalmente pela entrada e a permanência nesse mercado europeu, diferente de muita gente que foi para o mercado americano, o mercado brasileiro independente. Como você vê hoje o mercado europeu de quadrinhos em relação aos outros no mundo? Bom, é um mercado estruturado, né? Um mercado, primeiro, baseado na publicação de álbuns, que está dando cada vez mais espaço a quadrinhos de menor formato, que são chamados de graphic novel, novela gráfica, como você preferir chamar. Mas a principal diferença é que existe uma classe média muito consumidora e existe um público leitor muito fiel. Então, isso faz com que o mercado como o europeu, assim como o mercado norte-americano, assim como o mercado japonês também, sejam mercados muito mais estruturados. E você, sendo mais estruturado, você como artista, você sobrevive só de repente um álbum por ano no mercado europeu? Isso acontece. Eu pessoalmente não tive essa experiência momentaneamente, porque trabalho com muitas outras coisas e tenho muitos outros interesses também. Mas sim, conheço artistas que trabalham assim, não todos, mas sim, existe gente que sim trabalha assim. A relação do artista com o público, eu sempre evito falar a palavra leitores, é uma busca pessoal que existe em qualquer tipo de mercado, na minha opinião. Talvez se tenha uma ideia mais cristalizada de que isso é mais próprio, mais possível ou mais corriqueiro no mercado como o francês. Mas eu acho que essa visão é equivocada, porque a ideia que se tem do mercado francês muitas vezes reflete só uma oposição ao mercado de super-heróis, que não é o mercado americano. É também o mercado americano, mas não só o mercado americano. Galera, eu estou aqui com o Dalto e com o Magenta, que são 2 grandes feras da nova geração de quadrinhos aqui no século XXI. Eu queria falar um pouquinho para vocês como é que vocês se sentem agora sendo, finalmente, depois de tanta batalha, estando aqui prestigiados, ao lado de grandes feras, de grandes artistas. Como vocês se sentem depois de tanto trabalho, finalmente chegar lá? Pô, é demais, assim, é um lance, tipo, como eu quis sempre, desde criança, sabe? Aquele lance de, porra, estudar e ir atrás. É demais ver, tipo, o trabalho de caras que a gente é fã. Tipo, então, e tá do lado, assim, é genial. É, tipo, não tem como... você tá junto com seus heróis, assim, cara. De repente você vê aquele cara que foi a sua referência, meu, tá ali do seu lado, pô. A gente tá do lado do Amilcar, cara, que é um cara que a gente adora o trabalho. É muito bom, é demais. Bacana. Me fala pra gente, o que vocês estão planejando agora de quadrinhos pra esse ano? O que vocês estão produzindo, não estão? Claro, claro, sem dúvida. Então, a gente tá com um site de quadrinho digital, né, direto. O lilo.com.br, e a gente está fazendo um projeto de
de quadrinhos impressos para o final do ano para o FIC. Então a gente está agora terminando o roteiro e tal, e a gente está juntando, que sou eu, ele e o Gol, que é o nosso colega que faz também com a gente. Então a gente está nessa correria para terminar até novembro. Assim. A meta é o FIC, assim, é lançar no FIC pesado. Vai ser quase um prolongamento do que é o Lilo.com, né, as histórias, tudo. Então, não vejo a hora de soltar isso, cara. E como vocês estão vendo esse mercado? Você acha que o mercado está crescendo, está parado, está ampliando? Eu acho que está ampliando. Tá um lance bem legal até para os independentes. Então, assim, a gente até tem conversado com o pessoal de editora, o pessoal tá falando, pô, sabe, os editores estão vendo e estão gostando do que a gente está fazendo, e é legal que parece ter um pouco mais de liberdade, assim. Eles estão um pouco mais abertos a gente mostrar um trabalho e não só, faz isso aqui, faz aquilo lá, sabe? Tá bem aberto. E aí, galera, a gente tá aqui com a Mariana, ela é produtora de quadrinhos. E aí, Mariana, o que você tá achando da exposição aqui? Eu acho que a seleção tá bem bacana e os artistas escolhidos aqui na curadoria foram bem escolhidos e tal. Tô achando bonito pra caramba, assim, achei legal o fato de ter os quadrinhos ali expostos pra gente dar uma lida também, que é difícil às vezes o acesso. Achei bacana. Você é bem fã de quadrinhos, assim, você trabalha com quadrinhos, mas foi um hobby algum dia e virou profissão? Então, eu li bastante quadrinhos, assim, mas mais na infância, assim, né, tipo Turma da Mônica, assim, referências básicas. Mutarelli também foi uma grande referência, o Franz, e agora eu trabalho com isso, assim. Se você pudesse definir um quadrinho que marcou, assim, pra você, você consegue ou... Ah, consigo. Eu acho que Manara foi bem marcante, o Franz foi bem marcante, o Promessas de Amor e tal. Essas coisas. Galera, agora vamos para o nosso quadro Print Screen com Roberto Souza. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Dois grandes desenhos, hein? Grandes desenhos, Muito com certeza. O primeiro é de quem? O primeiro é do Rafael. Do Rafael. Eu gostaria de começar mandando um abraço pro Klebs, né? Eu também queria mandar um abraço bem grande pro Klebs. Força pra ele e que ele esteja aqui semana que vem, né? Com certeza, eu creio que ele vai estar também. Quero mandar um grande beijo para minha esposa, para minha filha também, deve estar assistindo. Então, vamos analisar o desenho do Rafael. Muito bonito. O Rafael, o seu trabalho está muito bacana, o acabamento está muito bem feito. Porém, tem uma coisa que eu quero comentar com você, tá? Com relação ao acabamento, eu não tenho muito do que falar mesmo, tá? Ele está muito bom mesmo. Mas tem uma coisa que eu quero comentar com você e vai poder ajudar não só você, mas o pessoal que está acompanhando o programa. Olha só, para você entender bem o que eu quero dizer, eu vou fazer um desenho bem simples, tá? A gente está com pouquíssimo tempo para poder falar sobre isso, mas o que eu vou mostrar nesse desenho, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Vamos fazer aqui um rapaz, fazer uma velhinha. Você deve estar se perguntando, poxa, o que isso tem a ver com o rosto que eu fiz, né? Aí você vai entender já já. Vamos imaginar que isso aqui é um bolo de aniversário, tá? Calma que você já vai entender. Aqui tá os amigos do aniversariante. Vamos colocar mais um amigo aqui. Bem simples, tá? O importante não é o detalhe das figuras, e sim o que eu quero comentar, que é o que vai ser importante para você. Muito bem, a pessoa que tirou essa foto aqui, tirou a foto do bolo, tirou a foto dos amigos, mas cortou a cabeça do aniversariante. Você está conseguindo enxergar bem aí, Rafael? Se você estiver acompanhando, tá? Por favor. Se o pessoal tiver com dificuldade de enxergar, é só avisar, tá? Uma dica aqui pra gente no chat. Então, você percebe? Eu acho que se você... Deixa eu girar assim, ó. Pronto, acho que o pessoal consegue ver melhor, né? Agora tá melhor. Então, é uma fotografia de um aniversário, só que o principal, que seria o aniversariante, ficou com a cabeça cortada. É mais ou menos o que acontece com o seu desenho, tá? Bom, deixa eu explicar como que isso funciona. O ideal seria... Deixa eu usar essa mesma folha, tá? O ideal, Rafael, seria você fazer o seguinte. Bom, você faz um esboço,
né, do rosto do personagem. Vamos trabalhar aqui um esboço bem simplificado. O pessoal que está acompanhando deve estar perguntando, poxa, mas o desenho é feito desse jeito, né, todo rabiscado. Bom, a princípio por quê? Se o editor te pede para fazer alguma alteração, você não perdeu muito tempo com detalhes. Por exemplo, vamos imaginar, Rafael, que você tenha feito esse rosto e não tenha concluído o restante. E acabou a folha, né? E aí eles pedem para você poder terminar o desenho. Poxa, não, eu quero o rosto completo. Então você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter que emendar uma folha aí para poder consertar esse problema. Então, o ideal é você fazer o seguinte, não sei se vocês conseguem acompanhar bem, eu sou canhoto, tá? Então, esqueci de avisar o pessoal que eu era canhoto. E aí o meu braço fica tampando a câmera, mas vocês vão poder acompanhar um pouquinho aqui, dá para ter uma ideia. Você faz o rosto da personagem e o que você faz? Você pega, quando você vai fazer um retrato e você quer cortar o rosto do personagem, ou você corta a metade do rosto ou você não corta nada. Porque se você cortar um pedaço do olho do personagem e deixar só um pedacinho para fora, a pessoa vai ter a impressão, poxa, ele tentou fazer o desenho, ele tentou fazer o desenho e não conseguiu concluir. Poxa, ele planejou mal o desenho dele. Então, o que eu tenho para comentar sobre o seu desenho é isso, é o planejamento. E o planejamento, Rafael, é no esboço que a gente faz, tá? Então, é no esboço que você planeja isso. Tudo bem? Então é isso. E ele também quer saber como ele pode melhorar o estilo e se o desenho dele se enquadra nos padrões europeus. Com relação ao acabamento, sim. Agora, para você saber se você consegue trabalhar no mercado, o ideal seria você mandar uma página para que a gente pudesse ver sua construção de figura, narrativa, que é o principal, tá? Muitas pessoas acham que um desenho bonito, bem acabado, é o que o mercado procura. E, de certa forma, mas o mais importante para quem faz HQ é a história. A história é mais importante do que o próprio desenho. Não é à toa que às vezes você vê um desenhista, poxa, o desenho de tal pessoa não é tão legal, mas ele consegue contar bem a história com as imagens. Isso é o mais importante em uma HQ, que é exatamente o que eu vou comentar agora, no próximo desenho. Ah tá, o próximo desenho é do José David, ele é de Carapicuíba e hoje ele está fazendo aniversário. Parabéns, José, e muito obrigado por mandar seu desenho. Ele disse que viu o primeiro programa, adorou e resolveu mandar o desenho. Só que aí ele mandou o desenho demais. E assim, a gente queria dizer que assim, vocês podem mandar o desenho de vocês à vontade, só que manda não manda muito, senão a gente não vai ter como avaliar de uma vez só. Bom, então o José David, né? Isso. Vou chamar ele de David, então. David. Pode ser Davi, mas eu suponho que seja David. Pode ser Davi, então. Então, Davi. Bom, o acabamento do seu desenho tá bacana, né? Deixa eu tampar essa cena aqui, se minha filha estiver em casa vendo, uma cena forte. José, é o seguinte, quando você vai mandar um trabalho para ser avaliado, principalmente em HQ, é bom você ter uma sequência bem simples, tá? Quando você vai mandar um trabalho para avaliação, você manda no máximo 3 páginas, já é o suficiente, tá? Então 3 páginas, começo, meio e fim. Para você entender o que significa uma página começo, meio e fim, eu vou esboçar rapidamente, claro, 2 páginas, e nessas 2 páginas vai ter começo, meio e fim, tá? Eu vou explicar o que eu vou fazer. A história é o seguinte, e aí eu já aproveito e já falo sobre narrativa. Eu vou fazer a história de um rapaz, ele está num banco de uma praça, ele está esperando alguém, tá? Ele está esperando a namorada dele que não chegou ainda. E ele está sozinho. Bom, esse detalhe que eu falei, que ele está sozinho ali esperando a namorada dele, é muito importante. Eu acho que eu vou fazer de caneta para vocês poderem enxergar melhor, tá? Aqui eu estou separando a quantidade de quadros que eu vou usar. Muito bem. Deixa eu esboçar aqui. Isso que eu estou fazendo, para quem não sabe, o Davi já sabe com certeza, né? Pelo que eu vejo nas páginas dele, ele já tem conhecimento disso. Mas para quem está acompanhando e não conhece, isso que eu acabei de fazer, essas linhas em verde, se vocês conseguirem enxergar, é uma grade de perspectiva.
A perspectiva ela é fundamental no desenho, porque é com ela que eu construo o cenário, objetos de cena, isso é fundamental. Aqui eu estou colocando o rapaz sentado no banco de uma praça. Vamos lá, fazer uma praça, vamos colocar um casal passando aqui. Davi, para você saber se a sua narrativa ela é boa, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a sua sequência, isso não só para você, tá? Todo mundo que está acompanhando deve fazer a mesma coisa. Você tem que pegar a sua página e mostrar para alguém que não entende absolutamente nada de quadrinhos. Para que a pessoa possa entender a sequência que você fez, sem você ter que explicar para ela, olha, nessa cena eu fiz isso, nessa eu fiz aquilo. Porque quando você vai mandar teste, vai mandar para quem quer que seja, para a Europa, né, que é o seu interesse, ou para o mercado americano, tanto faz. Você tem que mandar uma sequência que as pessoas consigam entender sem que você tenha que explicar e sem texto. E, tá? Roberto, interrompendo aqui, o Thiago Sen quer saber se a grade de perspectiva tem que ser bem detalhada toda vez que for feita. É assim, a princípio não, tanto que eu fiz tudo na mão, né? Os alunos às vezes perguntam pra gente, poxa, eu posso usar régua na hora que eu estou começando a fazer o esboço? Eu aconselho não usar, justamente para você deixar a naturalidade do seu desenho sair no papel, né? Se você pega uma régua, você vai ter uma complicação com isso, você deixa o seu desenho meio duro, né? Então o ideal é não se preocupar em fazer nada perfeito, justamente porque o seu trabalho pode passar por uma avaliação. Eu vou dar um exemplo, vamos imaginar que o editor ele pede para você uma cena de batalha, e tem 3.000 soldados de um lado, 5.000 soldados de outro lado, você tem que esboçar tudo isso. Vamos imaginar que caiba isso no quadro. E você faz e detalha tudo. Aí ele olha e fala assim, nossa, bacana, gostei do seu desenho, mas eu gostaria que você mudasse só um pouquinho o ângulo. Pronto, você perdeu todo o seu trabalho. Quer dizer, você detalhou 5.000 pessoas, ou que seja, 30 pessoas, 40, tanto faz. Perdeu um tempo, ele pediu uma alteração simples, mas que você perdeu um trabalho de um dia inteiro, às vezes, né? Então você tem que fazer um layout primeiro. Para mandar o desenho para avaliação, não. E aí você tem que mandar o trabalho final, que é para o editor saber até onde você consegue chegar. Então, esses desenhos aqui que a gente faz, bem simplificado, é apenas para a pessoa entender o que a gente quer passar. Eu vou começar a explicar essa sequência já. Quantos minutos eu tenho? A gente já está bem em cima, na verdade. Tá. Então, será que dá tempo de fazer outra página, se eu correr? Dá sim. Então, deixa eu correr aqui com a outra página. Gente, estou correndo aqui para ver se dá tempo, né? Para mim poder explicar. Senão eu termino o desenho e aí vocês vão falar, tá, e agora? O que acontece? Não tem como dar assim mais um resumo? Tem, tá. Então deixa eu ir adiantando já. Pronto, já é a cena final. Pronto, é o casal indo embora aqui. Pronto, deixa eu colocar o banco aqui em primeiro plano. A câmera consegue pegar bem, né? Vou tentar fazer assim, ó. E assim o pessoal consegue acompanhar melhor, né? Pronto, calçada. Vamos colocar uma árvore aqui. O Thomas aqui tá falando que quem sabe faz ao vivo e com caneta, falando sobre a sua rapidez e habilidade. Grande Roberto Souza. Obrigado, grande abraço para o Thomas. Bom, deixa eu explicar agora. Vamos lá. Aqui é o seguinte, deixa eu ajeitar aqui para a câmera, tá certinho? Bom,
Lembre que no início eu falei que o rapaz ele está esperando alguém, né? E ele está sozinho. Como ele está esperando a namorada, eu fiz o seguinte, uma coisa importante. Você coloca o personagem no canto do banco, você não coloca no meio. Quando uma pessoa senta no meio do banco, ela está querendo dizer, olha, ninguém se aproxime, por favor, eu quero ficar sozinho. Agora, quando você coloca o personagem no canto, você passa essa impressão de que ele está sozinho. E para você reforçar essa ideia de que ele está sozinho, eu coloco um casal ali, não muito próximo dele, para que a câmera passe. Eu coloquei carros na frente para que as pessoas tenham a noção de que a vida continua, né? As pessoas estão indo e vindo, mas tem um casal feliz, de repente a câmera vai passando, não tem ninguém, vazio, o banco vazio e até chega o nosso personagem. Se você trabalha dessa maneira, você faz com que o leitor, até chegar a visão, com a sua visão no personagem principal, já chega com dó do rapaz, né? Então faz com que o leitor ele entre melhor na história. No próximo quadro, eu coloquei uma câmera subjetiva, que é a própria visão do personagem, ele está olhando as horas. Terceiro quadro, ele percebe que não vem ninguém. No quarto quadro, ele está indo embora. Só que isso aqui é um detalhe muito importante. Nós sabemos que o sentido de leitura, Davi, ele é da esquerda para a direita, mas nesse quadro eu coloquei ele indo embora. Esse tipo de coisa a gente evita, não pode fazer. Só que aí você pergunta assim, tá, mas se não pode ser feito, por que você fez? Sabe quando você está assistindo um filme que você fala assim, poxa, esse filme está bacana, e de repente ele dá uma sensação de que vai acabar, você fala, não, o filme não pode acabar aqui, estava tão bom até agora, como é que vai acabar agora? E de repente o filme continua, e aí você tem aquele alívio, nossa, ainda bem que não acabou. Esse último quadro é exatamente essa sensação que eu quis passar. Ele está indo embora, a história vai acabar aqui. Quando de repente alguém puxa ele de volta, falou, opa, cheguei. Quem você estava esperando chegou. Aqui a garota dá um abraço nele, eu deixei um espaço aqui, eu vou marcar aqui, ó, esse espaço maior. Por quê? Porque foi ela que foi de encontro a ele, e não ele que foi de encontro a ela. Se os dois tivessem se olhado e ela fosse de encontro a ele e ele de encontro a ela, quer dizer, ambos se movimentaram, eu colocaria os dois no meio do quadro, tá? Quadro 2 e quadro 3, da página 2. Eu coloquei o rosto dela, porque ela está falando. Isso nós chamamos campo contra campo, quando você inverte a cena. E a cena final são os dois indo embora. Eu coloquei o banco aqui em primeiro plano para mostrar onde a história começou. E no final, um final feliz. Se você olhar bem os galhos, eu sei que não vai dar para entender muito bem, mas o galho da árvore faz como se fosse um coração aqui, ó. Pronto, a história terminou bem. Se eu invertesse esse quadro, ia passar a história. Olha, esse casal se deu bem, mas aí a câmera vai andando e termina no banco, fica aquela história, olha, mas cuidado que essa história pode acontecer com você, olha o banco ali. Então você primeiro mostra o problema e depois a solução. Bacana. Tá ok? Muito obrigada, viu, Roberto? Muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você volte mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço. Eu espero ter ajudado. Pessoal, um grande abraço a todos e obrigado pela paciência. A galera gostou aqui, falou que esse print screen foi muito bom com o Roberto. E falou que você é demais. Muito obrigado, Muito gente. obrigada, Um grande galera. abraço a todos. Obrigado pela paciência em me ouvir. Acho que isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Continua participando no nosso Facebook durante toda a semana. É facebook.com/fator-hq. Nosso e-mail fatorhq@lt3estudios.com.br. E é isso aí. A gente espera que o Cleber esteja de volta semana que vem para o nosso programa da continuidade, como a gente sempre fez. Exatamente. Né? Um grande abraço para o Cleber. Muito obrigada. Muito obrigada, galera. Até a próxima. Valeu.